Olá, seja bem-vindo ao canal do Pão da Casa aqui no YouTube e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma bebida fermentada à base de pão que você iria eventualmente descartar, pão seco, mas que é uma delícia. O kvass é uma bebida de origem russa ou dos países do leste da Europa e é feito com pão, principalmente pães mais densos, como por exemplo o pão de centeio, pão escuro, que eu ensino a fazer aqui no canal. Separei aqui uma panela e coloquei 2 litros d'água. Até já está meio quentinha, eu já deixei aquecendo, mas ela precisa estar fervendo. Então eu vou levantar essa água, a fervura dela, e enquanto isso eu vou colocar 3 fatias de pão para tostar. A gente precisa dele bem queimado. Então foram 2 litros de água e uma fatia de pão para cada litro e uma fatia de pão para a panela. 3 fatias. A proporção é essa, uma fatia por litro e uma para a panela. Enquanto o pão tosta, a panela com água vai ferver. O pão tostou, a água está fervendo. E para fazer o kvass, além do pão, e olha só, está bem tostado. Se você não tiver uma torradeira, uma tostadeira, você pode utilizar no próprio forno. Coloca o pão, as fatias de pão no forno e deixa ele tostar. Se você quiser mais escuro, a sua bebida vai ficar ainda mais escura. Você pode deixar ele ainda mais preto, né, do que isso. Então eu tenho 3 fatias de pão. Eu vou utilizar ameixa seca ou uvas passas, cerca de 3 ameixas secas ou mais ou menos meia xícara de uvas passas para cada litro d'água. Eu tenho meio limão para cada litro d'água e 50 gramas de açúcar para cada litro d'água. É super simples. Então vamos lá, a água está fervendo e quando a água ferveu, então eu vou adicionar a ameixa seca, vou colocar aqui cerca de 3 ameixas secas para cada litro d'água. Vou colocar então 100 gramas de açúcar, eu tenho 2 litros de água aqui. Vou espremer o suco de um limão, no caso é meio limão para cada litro. Isso é importante para acidificar um pouco essa bebida e não deixar que bactérias invasoras depois alterem o sabor dela. E, finalmente, as fatias de pão. Feito isso, você desliga, cobre, deixa a panela um pouquinho aberta e aí deixa isso esfriar. Por isso que é legal fazer essa receita à noite. Aí você vai dormir, de manhã você continua ela. Eu vou limpar isso aqui e já vou mostrar o segundo passo, então fica comigo. Segunda etapa da preparação do kvass, essa bebida fermentada à base de pão. Eu tenho aqui a panela, já com kvass, com o kvass que já esfriou, né? No caso eu fervi, você viu, e agora ela já está fria. Não é a coisa mais bonita, né? Esse pão boiando no meio da água, mas a bebida é muito boa. A gente vai precisar agora um recipiente para fazer a fermentação do kvass. Eu vou usar aqui uma própria jarra, você pode usar um baldinho, alguma coisa que você tenha disponível. Você não vai fechar hermeticamente para que o kvass fermente. Com uma peneira, eu vou então coar esse líquido. Vamos jogar ele lá. Eventualmente tem algum pedacinho de pão. Vou segurar aqui. Pois bem, tá aqui, olha só. O aroma é maltado, com um pouquinho de acidez do limão. O kvass já está super
aromático. Mas agora é que vem a transformação. O que a gente quer é fermentar esse líquido. E para fermentar o kvass, a gente vai usar o mesmo fermento de pão. Sabe aquele fermento seco que você compra no sachê? É isso mesmo. E você vai pegar esse fermento e vai colocar 2 pitadas. É uma pitada para cada litro. Só isso. Uma pitadinha por litro. Aqui você poderia usar um pano, né? Ou para cobrir isso aqui eu vou colocar só essa tampa. Quando você colocar o fermento, você vai deixar isso aqui fermentando no cantinho da sua cozinha, num lugar onde ele não pegue muita luz, por cerca de 24 horas. Se você mora numa cidade mais quente, talvez ele vai fermentar um pouquinho mais. Se mora numa cidade mais fria, vai fermentar um pouquinho mais lento. Essa é a lógica. Cerca de 24, pode deixar 30 horas ele fermentar. Você vai ver que o aroma dele muda. Quando tiver fermentado, a gente vai engarrafar. Então, vamos lá, fica comigo. Vamos lá, a terceira etapa do kvass. Agora ele fermentou, né? Só aqui, pelo aroma, eu já consigo sentir que ele mudou aquele aroma inicial. Se você quiser, você pode experimentar para perceber se já está do seu gosto. E a terceira parte é engarrafar e você vai decidir se quer ele com gás ou sem gás. Eu vou querer com gás. Então eu tenho aqui uma garrafa, utilize uma garrafa PET, uma garrafa de plástico, para não correr o risco disso estourar, porque se você deixar em temperatura ambiente ele pode estourar. Um funil, eu vou utilizar uma peneira bem fininha. Se você não tiver dessas peneiras, só colocar um pano de prato aqui, funciona também do mesmo jeito, até melhor do que essa aqui. E a gente vai então transferir essa bebida, que agora está fermentada, para uma garrafa de plástico. Essa garrafa aqui é para 2 litros. Se você pode usar mais de uma garrafa, não tem problema. Pode usar garrafa menor. Eu normalmente não pego todo o resíduo, porque normalmente fica aqui embaixo um resíduo, que é um pouco de casca de pão que ficou. Eu acabo deixando isso até o sedimento do próprio fermento. Então, eu não vou usar esse restinho. O kvass está engarrafado, a gente vai fechar. E aqui você vai decidir. Se você não gosta da bebida com gás, você vai colocar ele direto na geladeira. Agora, se você quiser ela carbonatada, você vai deixar em temperatura ambiente. Até quando? Até você ver que a garrafa está com bastante resistência. Tá vendo aqui a minha garrafa? Ó? Ela está bem solta ainda. Ela está mole. Se eu deixar isso, se tiver um dia quente, muitas vezes cerca de 6 a 8 horas, você vai lá e já vai perceber que ela já está bem resistente. E aí você põe na geladeira. Atenção, né? Muita atenção. Se você deixar essa garrafa tampada em temperatura ambiente e esquecer dela, ela explode. Então, cuidado. Para carbonatar é só deixar que a garrafa fique firme e aí você vai colocar na geladeira para esfriar. E agora eu vou trazer a kvass já fermentada, carbonatada, para a gente experimentar aqui. Refermentar a kvass para ele ter gás carbônico é a mesma coisa que fermentar o pão. Tá vendo? Essa aqui, ó, que eu acabei de fazer, ela ainda está bem mole a garrafa. E olha essa aqui que eu já preparei, ela está resistente. E essa aqui já está geladinha. Eu tenho um copo, vamos experimentar? Escutou? Às vezes é bom você abrir devagar, porque se ela refermentou muito em temperatura ambiente, ela pode querer subir, como essa aqui. Então a gente vai abrir devagar. Tudo isso aqui é acertar a fermentação. Se você fermenta muito, ela dá muita pressão e ela quer escapar a hora que você abre. Então, essa aqui no caso, parece que eu deixei fermentar um pouquinho demais. Mas é só abrir com calma, deixar o gás sair
Paciência, que vai dar tudo certo. Aí, ó. Tá vendo? Olha, espuma um pouquinho. Olha que beleza. Carbonatada, escurinha. Olha aí. Pensa se isso aqui não é fantástico. O aroma é super bom, um pouquinho ácido, mas muito maltado. Lembra um pouquinho de café, principalmente quando você tosta um pouco mais o pão. Deixa eu experimentar. Pensa na satisfação que é você fazer a sua própria bebida fermentada em casa. E o melhor, isso aqui, além de você reaproveitar o pão, você está fazendo uma bebida que fermentou, que é cheia de vitamina, principalmente do complexo B, vitamina, no caso, vitamina B12. Não tem mais razão para você comprar refrigerante em casa. Então, faça a sua própria bebida fermentada, o seu próprio kvass. É muito bom. É bom mesmo. Isso aqui deve ter um pouquinho de álcool, mas é muito pouco, porque a levedura ela produz gás carbônico, que é o que você está vendo aqui, e também produz um pouquinho de álcool. Mas como não foi muito açúcar, ele não tem um potencial de álcool muito forte. Mas tá aí, você pode até chamar de cerveja de pão. Não se esqueça de se inscrever para que você possa receber esse conteúdo sempre que a gente postar. E a gente está comprometido de levar saúde para sua casa. E muito mais do que isso, para que você possa compartilhar aquilo que é produto da sua mão, com os seus amigos, os seus vizinhos, os seus familiares. E não esquece de dar o joinha ou o like aqui no vídeo, porque isso vai fazer com que o YouTube ele passe e recomende esse vídeo para mais pessoas. E assim, cada passo a gente vai fazer com que as pessoas tenham uma vida mais saudável, com mais sabor, com mais aroma e mais compartilhada. Essa aqui é uma dica extra para quando você for fazer o kvass em casa. Se você abriu ele, tomou, mas não tomou tudo, sobrou, obviamente o gás vai sair, mas se você quiser refermentar, é bem fácil. Você simplesmente fecha a garrafa, deixa ela em temperatura ambiente, de novo, até agora ela está mole. Quando ela ficar firme, a garrafa ficar dura, é porque aí já produziu gás de novo e você volta para a geladeira. Talvez, se você me perguntar quanto tempo dura, melhor é tomar sempre fresco. Como a gente não fez aqui uma fermentação controlada, provavelmente ela pode, com o tempo, ela vai contaminar com outros micro-organismos. Não vão te fazer mal, mas o sabor talvez já não vai estar tão bom assim como se ela tivesse fresca. Então a bebida que, como você viu, ela vai demorar cerca de 2 ou 3 dias, você vai estar tomando um refrigerante, uma cerveja de pão que é muito saborosa. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e saúde! Esse kvass está uma delícia.